Fala aí, feras! Como é que vocês estão? Todos bem? Professor novamente aqui na área para mais um conteúdo extra em pleno sabadão. Professor que ficou afastado algumas semanas aí por conta da rotina de trabalho, elaboração, correção de trabalhos e provas, coisas que fazem parte da nossa rotina de professor. Mas antes de mais nada, antes de seguir com o conteúdo aqui de hoje, que vocês já estão reparando, já puderam ver, que é dessa linda camisa, dessa tradicional camisa de um clube imenso, gigante do futebol brasileiro, o nosso tricolor paulista, São Paulo. O professor vai pedir para vocês, carinhosamente, para dar aquela fortalecida no canal, se inscrevendo, compartilhando com amigos, familiares. Isso ajuda demais na divulgação dos conteúdos, né? Tem muita gente que ainda não conhece o canal do Professor das Camisas. Tem tanta coisa pra gente contar, tanta coisa pra gente ver. Muita camisa, feras, é muita. O acervo do professor não é um dos maiores, tá? Tem colecionadores aí, Brasil afora, mundo afora, que, pô, dispensam comentários, né? A galera pega pesado mesmo, é camisa pra perder de conta. Mas nem por isso o acervo do professor é menos, tá? Pelo contrário, tem muita camisa aqui bacana pra gente contar. Então, assim, se inscreve no canal, mais uma vez, pedindo de coração, se inscreve, compartilha com os amigos, tá? Com seus pares aí, nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, enfim, todas. Pega o linkzinho aí do vídeo, o linkzinho do canal e compartilha aí. Valeu, feras? Pô, isso aí ajuda demais o professor. Mas sem mais delongas, vamos aí para o conteúdo de hoje, que, ó, quentíssimo, tá? Uma história bem bacana do professor com essa camisa aqui. Camisa do São Paulo, feras, ó, da pênalti de 92. Camisa histórica, camisa relíquia, tá? Todo colecionador de camisas que se preze, em especial os colecionadores do São Paulo, amam essa camisa aqui e vocês vão entender o porquê. Feras, essa camisa aqui é um verdadeiro divisor de águas, é um marco histórico, tá? Na história do São Paulo Futebol Clube. E por que ela é um marco histórico? Porque essa camisa aqui, tá? Ela foi utilizada no maior título, tá? Até então, do São Paulo Futebol Clube, que foi a Libertadores da América. Professor, você está equivocado, porque o São Paulo, nesse ano, também ganhou o Mundial. Calma, vamos devagar, feras. Vamos por parte. Em 92, né, aquele time não, aquela seleção comandada por Tele Santana, marcou história no futebol brasileiro. E não só no futebol brasileiro, marcou história no futebol continental e internacional. Mas, de novo, vamos por parte. A história vai começar em 91, tá? Quando o São Paulo consegue o título paulista. Tá? Até antes de abrir aqui um parênteses para mostrar para vocês aqui o patch, tá? Que já vinha na camisa. A Federação Paulista de Futebol foi uma das pioneiras nessa questão dos patch, dos campeões do ano anterior. E essa camisa aqui é do ano de 92, tá, feras? Como o São Paulo era o atual campeão, então a pênalti, né, quando fabricou a camisa, colocou aqui o patchzinho de campeão. E deixa eu até aproximar aqui para vocês, ó. Tem aqui o ano, tá? O ano aqui, ó, do campeonato aqui, ó, 1991, tá? E o tricolor paulista vinha embaladíssimo, né? Vinha embaladíssimo. Não fez uma campanha das melhores no Campeonato Brasileiro, poderia ir além, mas ficou claro, ficou óbvio que o objetivo do clube naquele ano de 92 era algo maior, tá? Sem aqui querer diminuir o Campeonato Brasileiro e a sua importância, pelo contrário, tá? Mas o São Paulo teve de abdicar, teve de escolher em determinado momento do ano de 92 ou foco total no Brasileiro ou foco total na Libertadores, tá? E o São Paulo escolheu a Libertadores e fez uma excelente escolha, porque sagrou-se campeão. Foi o primeiro título do São Paulo como campeão da Libertadores, né? O maior evento esportivo de futebol da América do Sul. E foi uma campanha maravilhosa, foi uma campanha digna mesmo de campeão.
Na final, o São Paulo encarou o News Old Boys, que já havia chegado em uma final de Libertadores, então era um clube que estava assim, né, habituado, era um timaço também, o time do News Old Boys, um time que estava roubando a cena até naquele determinado momento histórico no futebol argentino, né, rompendo aí com os tradicionais Boca Juniors e River Plate. O News, né, vinha já com uma base bem formada desde o ano 87, 88 até ali 92, 93, 94. Então foi um elenco que marcou a história, né, do clube argentino, chegando em 2 finais de Libertadores, porém nas 2 decisões ficou com o vice-campeonato. Tá? Então a decisão de 92 entre São Paulo e News Old Boys foi uma decisão muito tumultuada, né? O São Paulo vence nos pênaltis, depois de um jogo muito acirrado no Morumbi, uma guerra lá na Argentina, né? O São Paulo consegue reverter o placar no Morumbi, mas mesmo assim não foi o suficiente, a partida teve que ir para os pênaltis, e ali naquele instante São Paulo tornava-se campeão, né? O maior título da história do São Paulo Futebol Clube. Só que não para por aí, tá? E agora vamos lá. No mesmo ano, o São Paulo vai até o Japão para enfrentar a equipe do Barcelona, né? Naquela época era um jogo só, e muitos até hoje têm um certo preconceito com relação àquele formato do Mundial, aquela coisa do clubismo, né, feras, né? Os times que ainda não conseguiram o título de campeão do mundo ficam nessa, mas o São Paulo só tem um título mundial, o Corinthians tem 2, o Corinthians conseguiu, né, 2 títulos mundiais, o Flamengo não é campeão mundial, o Grêmio também não é campeão mundial, que a gente sabe é só o São Paulo uma vez, e o Inter, e o Corinthians 2 vezes, o resto não tem título mundial. É uma discussão para uma próxima etapa, um próximo vídeo, para poder a gente debater sem aquela coisa do clubismo, sem a emoção, né? Porque o São Paulo é tricampeão do mundo, ponto final, tá, feras? Assim, não é, eu sou flamenguista, todos vocês sabem, e a história tá aí, né? Os fatos estão aí. São Paulo consegue em 92 um título importantíssimo, um título que naquele momento divide, né, o São Paulo antes de 92 e pós 92, né? Eu posso afirmar para vocês aqui, feras, abrindo mais um parênteses e fechando já rapidamente, que por conta do São Paulo, tá? do feito do São Paulo na década de 90, no início da década de 90, outros clubes brasileiros começaram a dar um valor maior para a Libertadores da América e também para o Mundial, tá? Vocês podem reparar, são números, tá? Eu não estou aqui inventando nada. Em 92 e 93, o São Paulo é bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, e por pouco, tá? Por muito pouco, em 94, o São Paulo não consegue o tricampeonato consecutivo da Libertadores, né? Perdeu na final para o Vélez, que também era um timaço, liderado pelo Omar Saad, aquele baixinho atacante, e o Vélez naquele ano também ganhou o Mundial, tá? Foi campeão do mundo. Então, assim, vocês podem ver que o São Paulo pegou uma sequência incrível. Em 95, no ano seguinte, né, o futebol brasileiro volta a ser campeão da Libertadores com o Grêmio, né? E o Grêmio perde, infelizmente, a final para o Ajax. Em 96, o River é campeão da Libertadores, mas em 97 começa uma sequência bem bacana, né? Em 97 o Cruzeiro é campeão em cima do Sporting Cristal, também infelizmente perde a decisão lá para o Borussia Dortmund. Em 98, né, no ano do centenário, ano brilhante para o Vasco da Gama, o Vasco é campeão da Libertadores. Em 99 o Palmeiras ganha a Libertadores, ou seja, o futebol brasileiro na década de 90 ele dispara, né? E isso aí, de certa forma, assusta principalmente os clubes argentinos, que até então eles dominavam, né, o futebol sul-americano e se tratando de Libertadores da América, né? Então, assim, o São Paulo, né, agora fechando parênteses, São Paulo foi o grande responsável por isso. Muitos aqui vão até querer jogar pedras, né, e podem. Eu tô aqui para poder receber mesmo, tá, feras? Eu tô aqui brincando, mas críticas são sempre bem-vindas. Muitos vão dizer, pô, professor, o senhor tá viajando, porque o Santos, na época do Pelé, foi o grande responsável,
Feras, eu também concordo em parte. Por quê? O Santos, quando ele ganha lá em 62 e 63, logo após não existe uma sequência de clubes brasileiros sendo campeões. A gente até tem um Cruzeiro em 66 vencendo, né, mas depois o que se viu, né, foi o Independiente e o Estudiantes conseguindo títulos consecutivos e ampliando, né, o leque de títulos do futebol argentino na Libertadores, fora os uruguaios, né, com o Peñarol e o Nacional, que também naquela época papavam tudo, né? Então, assim, mais uma vez, os números estão aí, depois a gente pode discutir e debatê-los aqui melhor no canal, mas eu vi esse time do São Paulo, eu vivenciei todo aquele momento, tá? E o São Paulo, né, na minha concepção, na concepção de muitas outras pessoas, foi sim o responsável por despertar esse interesse do futebol brasileiro, né, na Libertadores da América, tá? Então, falar um pouquinho agora aqui bem rapidamente da minha história, né, da minha vivência com essa camisa aqui do São Paulo. Feras, o São Paulo me fez chorar, tá? Nessa época aqui, o São Paulo me fez chorar assim, de forma absurda. Por quê? O Flamengo era freguês do São Paulo. O Flamengo, quando pegava o São Paulo, por mais duro, né, que o Flamengo fosse em determinados jogos contra o São Paulo, em outros, pô, o São Paulo esmagava o Flamengo, né? Então, assim, era muito complicado. Quando o Flamengo caía contra o São Paulo, pô, a gente já ia com aquela apreensão. E em 92, até que não foi tão assim, né? O Flamengo vai para o quadrangular final, né? Na verdade, não foi nem um quadrangular final, foram dois quadrangulares, né? Foram grupos A e grupo B, 4 de um lado e 4 do outro. E o Flamengo cai no grupo do São Paulo, tá? Era Flamengo, São Paulo, Vasco e Santos. E o Flamengo perde no Morumbi para o São Paulo, mas no Maracanã ganha. E chega na última rodada para poder alcançar a final do Brasileiro de 92, torcendo desesperadamente para o Vasco. Por quê? Se o São Paulo ganha, né? Agora eu nem me lembro aqui, depois eu preciso pesquisar. Eu acho que bastava um empate para o São Paulo. Um empate em São Januário garantiu o São Paulo na final do Campeonato Brasileiro de 92. Eu anteriormente aqui no vídeo falei que o São Paulo nem foi tão bem. Olha só, o São Paulo chega praticamente na semifinal, se a gente for pensar assim, naquele ano, né? Porque o formato era diferente. Então o São Paulo vai para São Januário, precisando, salvo engano aqui, de um empate. Toma uma pancada de 3-0, o Edmundo voando, né? O Edmundo salvando a vida do Flamengo. E o Flamengo ganha do Santos no Maracanã por 3-1, disso eu lembro. E essa vitória do Flamengo e a derrota do São Paulo foi o que classificou o Flamengo para a final de 92, contra o Botafogo. Mas, em 93, no ano seguinte, nossa, aquilo ali foi o ano que eu mais chorei. E o São Paulo usava basicamente o mesmo modelo de camisa, trocando a IBF pela TAM. O único detalhe mais crucial era esse, claro, detalhe também para o pano, para o tecido. Esse aqui é um tecido já de acrílico, tá? Desenvolvido pela Pênalti, mas em 93 já é um tecido mais sintético, né? Um tecido com os altos relevos, né? Com desenhos, enfim. Né? A camisa do São Paulo já foi mudando um pouquinho mais nesse sentido. Mas o modelo padrão basicamente é esse aqui, só tirando o IBF e colocando o TAM. Em 93, o São Paulo me fez chorar demais, fera, demais. Na Libertadores, né, quando a gente perde nas quartas de final, e também na final da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Então, assim, eu chorava, mas eu adorava o São Paulo, e adoro até hoje. É um clube, assim, que me encanta, um clube que... Eu fui a São Paulo há pouco tempo atrás, fiz questão de visitar o Morumbi e fazer o tour para conhecer um pouco mais da história do clube. Logicamente, foi muito zoado, né, pelos guias que de forma maravilhosa, né, fizeram aquele passeio, aquele tour ali pelo Morumbi, me explicando os detalhes, né, zoação à parte, mas foi um passeio incrível, que eu guardo no meu coração. Então, como não falar bem, como não amar o São Paulo Futebol Clube, né? Um clube que representa e muito bem o futebol brasileiro, não à toa é o time, né? O clube com mais títulos internacionais aqui no nosso futebol, são 12 no total. É um time copeiro, é o nosso famoso rei de copas, é o São Paulo.
Então, aqui, desde já, deixo um grande abraço a toda a torcida do São Paulo, né, a todos os profissionais que trabalham no Clube São Paulo, por tudo que fizeram e continuam fazendo pelo futebol brasileiro. Beleza, feras? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E claro, curtam, descurtam, enfim, mas de qualquer forma, o professor está aqui para poder receber não só elogios, mas críticas também. O feedback de vocês é muito, mas muito importante. Deixem seus comentários, né? Quem tem essa camisa do São Paulo aqui e tiver uma história bacana para contar, pô, por favor, conta aí, coloca aí no comentário as suas vivências, mais informações sobre a camisa, né? Mais curiosidades que de repente vocês saibam. Vamos trocar com o professor. O professor está aqui para poder também aprender. O professor aqui não está só para transmitir o conhecimento, pelo contrário, é sempre uma troca, né? E é isso, feras. Vamos que vamos. Até a próxima e um beijo no coração de todos. Fui!